7 cientistas trabalham num projeto sigiloso. Por questões de segurança, os planos são guardados em um cofre, protegido por muitos cadeados, de modo que só é possível abri-los todos se houver pelo menos 3 cientistas presentes. Então, a respeito disso, o problema nos faz 2 questionamentos. Então, letra A, qual o número mínimo possível de cadeados? E no item B, na situação do item A, quantas chaves cada cientista deve ter? Bem, eu vou começar esse problema nomeando os cientistas. Vou chamar aqui os cientistas, vou nomeá-los por letras. Então a gente tem 7 cientistas, vou chamar um deles de A, o outro de B, o outro de C e assim por diante. Então até a letra G. São cientistas A, B, C, D, E, F, G. 7 cientistas. E aí, além dos cientistas, eu vou nomear também aqui os cadeados. Bom, mas aí isso já entra na pergunta. Qual o número mínimo possível de cadeados? Então, para responder isso, vamos recapitular. São 7 cientistas, um cofre, que é guardado por vários cadeados, no qual cada cientista deve ter aí uma ou mais chaves, de modo que, se o cientista chegar sozinho, ele pode até abrir alguns cadeados, mas nunca todos. Se chegar mais um cientista, se tiverem 2 cientistas, ainda assim, eles podem até abrir vários cadeados, mas nunca todos os cadeados. Mas se tiver 3 cientistas ou mais, aí sim, com 3 ou mais cientistas, cada um deles com as suas chaves, todos eles juntos testando, eles vão abrir todos os cadeados, com 3 ou mais cientistas. Então, na letra A, o problema nos questiona sobre a quantidade mínima de cadeados. Então, lembrando que, por exemplo, se o cientista A chegou e ele não consegue abrir todos os cadeados, quer dizer, ele não possui as chaves de todos os cadeados, e mesmo se chegar mais um cientista, digamos, o cientista B, junto com o A, o B tem as suas chaves, que não necessariamente são iguais às de A. O B chega e testa todas as chaves, abrindo todos os cadeados que ele tem chave. Ele consegue abrir vários, o A consegue abrir vários, mas os dois juntos ainda assim não conseguem abrir todos. Então, para que a gente fique na quantidade mínima de cadeados, vamos pensar que A e B juntos não conseguem abrir alguns, e essa quantidade que eles não conseguem abrir, a quantidade mínima seria um cadeado. Ou seja, vai existir sempre pelo menos um cadeado que eles não podem abrir. E aí, pelo menos um, ou seja, um ou mais, vamos deixar sempre essa quantidade no mínimo, ou seja, um cadeado. Então, a cada dupla de cientistas, sempre vai existir um e apenas um cadeado que eles não conseguem abrir. E aí eu vou nomear esse cadeado. O cadeado que a dupla de cientistas A e B não consegue abrir, eu vou nomear o cadeado de cadeado AB, que é o único cadeado que A e B não conseguem abrir. Eu podia até criar outros cadeados, mas aí eu não estaria trabalhando na quantidade mínima de cadeados, que é o que nos remete à letra A. Então, para ter a quantidade mínima, eu sempre vou fixar em um o cadeado que uma dupla não consegue abrir. Assim como se chegar os cientistas A e C, vai existir um e apenas um cadeado que os dois não conseguem abrir. Então, vamos chamar esse cadeado de cadeado AC, da dupla AC. Então, dessa forma, eu posso nomear vários cadeados que uma determinada dupla não consegue abrir. Então, eu podia fazer aqui, assim como eu fiz AB, AC, podia fazer BE, CG, EG, BF, e assim por diante. Podia fazer várias duplas aqui de nomes de cientistas que nomeiam um cadeado, no qual aquela dupla não consegue abrir, ou seja, nenhum nem outro possui aquela chave. Então, eu vou exemplificar aqui mais alguns. Então, eu tenho aqui DG, BC e assim por diante. Então, uma pergunta natural que pode ser feita nessa altura é: quantas duplas eu poderia fazer dessa forma? Qual seria o máximo de distribuições que eu poderia fazer entre duplas de cientistas nomeando esses cadeados? Observe que a quantidade de cadeados que eu estou trabalhando dessa forma
é a quantidade de escolhas de 2 dos cientistas entre os 7 possíveis, né? Estou escolhendo 2 a 2 entre os 7 possíveis. Então, cada vez que eu escolho 2, eu crio um cadeado. Então, o número de cadeados nessa circunstância, ela vai ser dada por 7 escolhe 2. Então, 7 escolhe 2, cujo resultado 7 vezes 6 dividido por 2 fatorial, nos leva, 2 fatorial é 2, simplifica o 6, 3, nos leva a 21 cadeados. Ou seja, existem 21 cadeados no qual cada um deles leva a uma dupla de cientistas que não consegue abrir. Se chegar qualquer dupla, chegou lá a dupla AF, vai existir o cadeado AF, no qual nem o A e nem o F consegue abrir. Bom, se por um lado essa é a quantidade que nos leva às duplas que não conseguem abrir, por outro lado, essa quantidade de cadeados 21, ela é a quantidade mínima no qual 3 cientistas ou mais sempre conseguem abrir. Por quê? Vamos analisar, por exemplo, o cadeado, vamos chamar aqui o primeiro cadeado, que eu nomeei, que é o cadeado AB. O que significa o cadeado AB? É o cadeado no qual nem o cientista A tem a chave e nem o cientista B. Os dois juntos não conseguem abrir. Se nós tomássemos o cadeado AC, os únicos cientistas que não têm a chave do cadeado AC são o A e o C. Porque qualquer outro cientista vai ter a chave. Se nós tomarmos o cadeado de volta, o cadeado AB, no qual nem o A nem o B tem a chave, mas qualquer outro cientista tem a chave, significa que se chegar, por exemplo, o cientista F, com o A, o B e o F, eles vão conseguir abrir o cadeado AB. Porque o A e o B não têm a chave, mas o F tem. Então, para que eu tenha a quantidade mínima de cadeados, no qual 3 sempre vão conseguir abrir, eu vou considerar cada um desses cadeados que nós exemplificamos. Os 21 cadeados, no qual 2 cientistas, qualquer que seja a dupla, não consegue abrir. Mas qualquer trio de cientistas que chegar, vamos pegar, por exemplo, o cadeado EG. Nem o E e nem o G tem a chave. Mas qualquer outro cientista tem essa chave. Porque, como nós estamos considerando a quantidade mínima de cadeados, o cadeado EG significa que somente o E e o G não têm a chave. Todos os outros têm a chave. Então, se chegar o cientista D, por exemplo, ele vai ter a chave do cadeado EG. Então, qualquer outro cientista que não leve o seu nome no cadeado vai ter sempre a chave daquele cadeado. E isso vai representar, então, a quantidade, esses 21, eles vão representar a quantidade mínima no qual 3 cientistas, sempre, um dos 3 pelo menos, vai ter a chave daquele cadeado e consegue abrir. Ao mesmo tempo que 21 é a quantidade máxima, em que 2 não conseguem abrir, é, por outro lado, a quantidade mínima no qual qualquer trio de cientistas sempre vai conseguir abrir. Então, respondendo a pergunta da letra A quantidade mínima de cientistas, de cadeados que deve existir é 21. E aí, respondendo a segunda pergunta, a letra B, na situação do item A, ou seja, tendo 21 cadeados, né, que é a quantidade mínima, quantas chaves cada cientista deve ter? Ora, então, usando essa quantidade mínima, lembrando que cada cientista tem a chave de todos os cadeados que não levam o seu nome, então o cientista A, ele não tem a chave do cadeado AB, ele não tem a chave do cadeado AC, mas o cientista A tem a chave do cadeado BE, porque o cadeado BE não leva o nome do cientista A. Assim como o mesmo cientista A tem a chave do cadeado CG, porque é um cadeado que não leva o seu nome. Então, cada cientista deve ter o número de chaves correspondente à quantidade de cadeados que não levam o seu nome. Então, quantos cadeados não levam o nome do cientista A? Ora, todos os cadeados que podem ser formados com duplas, escolhidos de B a G, entre B, C, D, E, F, G, ou seja, dos 6, escolhidos 2 a 2. Quantas chaves o cientista C deve ter? Ora, todos os cadeados que levam o nome, que não levam o nome C. Entre A, B, D, E, F, G, dos 6, escolhidos 2 a 2, o C sempre vai ter a chave. Então, quantas chaves cada cientista deve ter? Vai ser sempre o número de duplas no qual aquele cientista não leva o seu nome. Como são 7 cientistas, tirando ele para que ele tenha a chave
em todos os cadeados que não levam seu nome, dos outros 6, tomados 2 a 2, aquele cientista vai ter a chave. Ou seja, aqui seria 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial, que nos leva a 15 possibilidades. Então, existem 15 duplas em que o A não leva o nome. Cada uma dessas duplas, o A tem a chave. CG, DE, FG, DB. O A sempre vai levar o nome. Assim como qualquer outro, sempre vai levar o nome em cada um dos 15 no qual ele não tem chave. No qual ele não leva o nome do cadeado, então, portanto, ele terá a chave. Então, respondendo o item B, na situação do item A, quantas chaves cada cientista deve ter? Resposta 15.